Olá, meus amigos, tudo bem? Ontem nós comemoramos a independência do Brasil, 7 de setembro. No dia 7 de setembro de 1822, segundo nos relatam os nossos livros de história, Dom Pedro I teria dado então o famoso grito Independência ou Morte. E ontem, 7 de setembro de 2020, comemoramos então 198 anos de independência desse nosso lindo país. 198 anos, falando de história, é um período muito curto, ou seja, o nosso país é um país ainda jovem de independente. Nós nos tornamos independentes do Reino de Portugal, então, à época, em 7 de setembro de 1822. Então, ontem foi uma data histórica, uma data que nós brasileiros temos orgulho. Eu, quando era criança, tinha o maior orgulho de participar dos desfiles cívicos lá na minha pequena cidade de Fátima do Sul, lá em Mato Grosso do Sul. Eu, que sou natural lá de Dourados, morava então ali naquela cidade de Fátima do Sul. E ali eu tinha o maior orgulho de participar dos desfiles cívicos militares na época, durante o então regime militar, que hoje a esquerda prefere chamar de ditadura militar. Eu jamais vou chamar de ditadura militar porque aquele período foi um período onde nós nos livramos de hoje sermos uma Cuba de tamanho continental. E isso nós devemos então aos militares daquela época. E ontem nós tivemos então manifestações na internet. Nós tivemos discursos de pessoas falando sobre a independência e tivemos inclusive discurso de um ex-presidiário condenado em 3 instâncias, o maior corrupto do Brasil. Fez um discurso de mais de 23 minutos dizendo ele ser um pronunciamento à nação. Olha que ponto nós chegamos. O STF, ao soltar um bandido condenado, um corrupto que roubou bilhões do nosso país, o STF então deu o direito a esse indivíduo, além de ficar livre, já viajou inclusive para o exterior, e ele ainda tem o direito de ficar usando as redes sociais para ficar falando mal do presidente, para ficar mentindo e fazer um discurso de cinismo e hipocrisia, que é o que mais ele faz durante a vida toda. O sujeito é um sujeito nojento, hipócrita. Um sujeito que faz um discurso onde ele acusa, inclusive, o presidente de crimes gravíssimos. Eu espero que o presidente Jair Bolsonaro não dê a ele a moral de vir a redes sociais para rebater o que esse indivíduo disse, porque eu acho que não compensa. Eu acho que o lugar correto para se discutir esse tipo de coisa é nos tribunais. É o presidente entrar com um processo, não precisa falar nada em redes sociais. Já pega os advogados, entra com um processo contra o indivíduo. Um indivíduo que responde a 8 processos e sendo que ele já foi condenado em outros 2, inclusive em 3ª instância, e que agora o Supremo Tribunal Federal dá mostras de querer anular esses processos para ajudá-lo ainda mais, não bastasse tê-lo soltado. Apesar de que ele é solto, mas não tem liberdade nenhuma, porque o indivíduo Luiz Inácio não consegue colocar o nariz para fora da janela sem ser vaiado. Longe dele imaginar sair no meio do povo, o povo que eu falo, o povo mesmo, sem ser uma plateia amestrada com pão com mortadela. Então o ódio que ele tem ao presidente Jair Messias Bolsonaro se justifica também em grande parte por isso, porque ele vê o presidente no meio do povo, inclusive no Nordeste, onde era antigamente a terra desse indivíduo e do partido, que ele chama de partido, que eu chamo de uma quadrilha, a maior quadrilha do Brasil, o PT. E então vou até colocar trechos aí do que esse indivíduo fala, para vocês verem. Então, assistam aí e vejam o que esse energúmeno disse. A esmagadora maioria dos mortos pelo coronavírus é de pobres, pretos, pessoas vulneráveis
que o Estado abandonou. Teria sido possível, sim, evitar tantas mortes. Estamos entregues a um governo que não dá valor à vida e banaliza a morte. Um governo insensível, irresponsável e incompetente, que desrespeitou as normas da Organização Mundial da Saúde e converteu o coronavírus em uma arma de destruição em massa. O mais grave de tudo isso é que Bolsonaro aproveita o sofrimento coletivo para sorrateiramente cometer um crime de lesa pátria. Depois de colocar à venda por valores ridículos as reservas do pré-sal, o governo desmantela a Petrobras. Eles nunca se conformaram em ver o Brasil como um país independente e solidário com seus vizinhos latino-americanos e caribenhos, com os países africanos, com as nações em desenvolvimento. Com a ascensão de Bolsonaro, milicianos, atravessadores de negócios e matadores de aluguel saíram das páginas policiais e aparecem nas colunas políticas. O essencial hoje é vencer a pandemia, defender a vida e a saúde do povo. É pôr fim a esse desgoverno e acabar com o teto de gastos que deixa o Estado brasileiro de joelhos diante do capital financeiro nacional e internacional. Nessa empreitada árdua, mas essencial, eu me coloco à disposição do povo brasileiro e dizer do fundo do meu coração, estou aqui, vamos juntos reconstruir o Brasil. Nós tivemos também, aí sim, um pronunciamento à nação. Esse sim um pronunciamento porque ele é um presidente da República. Presidente faz pronunciamento. Bandido dá depoimento à polícia, no máximo. Tá? Então, não adianta o senhor ex-presidiário Luiz Inácio querer vir falar que está fazendo um pronunciamento à nação, porque ele não tem poder para isso. Ele não é nenhuma autoridade, muito pelo contrário, é um bandido solto. Só isso. E então, o presidente Jair Messias Bolsonaro fez o seu pronunciamento em alusão ao dia, né, importante dia da independência, 7 de setembro, e ali sim fala como um presidente, sem fazer politicagem, sem fazer demagogia, e fala ali as verdades que têm acontecido no nosso país. Então assistam o que disse o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro no seu pronunciamento de ontem à nação. Mas antes eu peço que você curta, compartilhe e se inscreva no canal. Tá? Se você ainda não é inscrito, dê uma olhada aí e clique no botão inscrever-se e se inscreva no canal. Tá bom? Obrigado e tenhamos uma excelente semana com a graça de Deus. Bolsonaro. Boa noite. Naquele histórico 7 de setembro de 1822, às margens do Ipiranga, o Brasil dizia ao mundo que nunca mais aceitaria ser submisso a qualquer outra nação e que os brasileiros jamais abririam mão da sua liberdade. A identidade nacional começou a ser desenhada com a miscigenação entre índios, brancos e negros. Posteriormente, ondas de imigrantes se sucederam, trazendo esperanças que em suas terras haviam perdido. Religiões, crenças, comportamentos e visões eram assimilados e respeitados. O Brasil desenvolveu o senso de tolerância. Os diferentes tornavam-se iguais. O legado dessa mistura é um conjunto de preciosidades culturais, étnicas e religiosas, que foram integradas aos costumes nacionais e orgulhosamente assumidas como brasileiras. Passados quase 2 séculos da independência, nos quais enfrentou e superou inúmeros desafios, o Brasil consolidou sua posição no concerto das nações. Ainda no século XIX, durante o período do Império, fomos invadidos e agredidos, derrotando a todos. Já no século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, a Força Expedicionária Brasileira foi à Europa para ajudar o mundo a derrotar o nazismo e o fascismo. Nos anos 60, quando a sombra do comunismo nos ameaçou, milhões de brasileiros identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas foram às ruas contra um país tomado pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. O sangue dos brasileiros sempre foi derramado por liberdade. Vencemos ontem
Estamos vencendo hoje e venceremos sempre. No momento em que celebramos esta data tão especial, reitero, como presidente da República, meu amor à pátria e meu compromisso com a Constituição e com a preservação da soberania, democracia e liberdade, valores dos quais nosso país jamais abrirá mão. A independência do Brasil merece ser comemorada hoje, nos nossos lares e em nossos corações. A independência nos deu a liberdade para decidir nossos destinos e a usamos para escolher a democracia. Formamos um povo que acredita poder fazer melhor. Somos uma nação temente a Deus, que respeita a família e que ama a sua pátria. Orgulho de ser brasileiro.